E aí, à medida que a gente vai conversando, vocês podem ficar à vontade também. Quer falar um pouquinho alto que eu ficou meio longe para poder pegar todo mundo? A gente vai pensar um pouquinho a respeito lá do texto de Gênesis, no capítulo 18 que eu estava lendo, fazendo o devocional hoje. E aí fala ali da Abraão e quando Deus se apresentou diante dele. E ali é interessante também que já faz menção à Trindade. E são 3 homens que aparecem ali. E aí depois, na continuidade do texto, vai se dizer que 2 foram para Sodoma e Gomorra, mas outro ficou lá, para deixar bem claro que ali era a Trindade. Tanto é que lá na frente, depois, esses 2 homens que vão estar lá também são chamados de Senhor. Mas a ênfase aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho, é a respeito de relacionamento. E o relacionamento, ele gera reconhecimento. Se a gente partir do princípio que é o casamento, a gente, à medida que a gente vai se relacionando, desde o namoro, depois até o casamento, a gente vai reconhecendo, conhecendo um pouco mais do companheiro ou da companheira nossa, né? E é interessante que à medida que você vai conhecendo um pouco mais, você vai usufruindo de algumas coisas, se a gente souber fazer uso disso. Ali Deus apareceu para Abraão e é tão interessante que nessa questão de relacionamento gera reconhecimento, que o texto vai dizer no versículo 2 ao 3 que ele viu ao chegar perto aqueles 3 homens, e aí a Bíblia faz menção de que o tempo estava bem quente, era a hora mais quente do dia. E aí quando ele viu, ele já se levantou, correu e se prostrou. Detalhe, ali a aparição de Deus não foi algo como um anjo, como uma aparição totalmente sobrenatural. Mas Abraão sabia que ele ali era Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. A gente vale lembrar que a Bíblia vai dizer que ele foi amigo de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, acho que o versículo 7, se eu não me engano, o rei Josafá vai fazer menção disso. E lá em Tiago, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo, acho que é 23, vai fazer menção disso também, que Abraão foi amigo de Deus. E esse relacionamento fez com que ele reconhecesse o amigo dele, porque era uma amizade recíproca. Tanto é que depois, na continuidade da conversa, Abraão oferece algo para Deus. Deus não precisava comer, Deus foi lá e comeu, por conta desse relacionamento, daquele contato que ele queria ter ali com Abraão, que tinha um motivo por trás. E o motivo depois vai ser revelado e ele é muito interessante. Só que no decorrer da realização desse motivo, a Sara estava ali ouvindo, preparou tudo, estava ouvindo o que Deus estava dizendo e não acreditou na promessa de Deus, que era dela ter um filho. E só que ela já estava na época hoje, parafraseando, contextualizando, ela já estava na menopausa, não tinha mais como. Abraão já era idoso demais, já não tinha mais toda a testosterona que o homem tem para poder ter as relações com a mulher dele. Mas aí Deus vai indagar ela com uma pergunta cabal para nossas vidas, que quando a gente tem relacionamento, principalmente quando se diz respeito a Deus, ela é primordial. Deus pergunta, ressalta ali para Abraão e para ela: tem alguma coisa impossível para Deus? E aí fica para a gente, né? De novo raciocinar sobre isso. Tantas vezes a gente já ouviu, não sei se quem vai assistir o vídeo já ouviu de alguma forma, mas essa é uma pergunta extraordinária para se fazer. Tem alguma coisa impossível para Deus? Até para a gente se surpreende com nós mesmos. Nós estamos correndo aqui já tem alguns dias e a gente já vê alguns limites sendo ultrapassados. Quanto mais para o Criador, quanto mais para Deus. Não tem impossível. Isso serve para que a gente veja isso beneficamente para a minha vida e para as nossas vidas. E Abraão sabia tanto disso, que lá na frente, quando Deus falou que ia lá para Sodoma, ele ia destruir lá, Abraão intercede com Deus por aquelas pessoas. E aí ele entra num tete-a-tete ali na intercessão por aquelas pessoas, começa com 50, vai para 30, vai para 20, vai para 10 justos, para que ver se Deus achava ali algum justo para que não fosse destruído aquele local. E a resposta de Deus nesse relacionamento com o amigo dele, que é Abraão, que é tremendo também. Deus vai dizer para ele assim, ó: por amor dos 10, se eu encontrar esses 10, não destruirei. Por amor. Então, nesse princípio dessa criação, todo tem um princípio, e a Bíblia é o princípio de todas as coisas, e Gênesis na criação tem esses princípios para a gente ir pegando e aplicando, tem desse relacionamento. Mas é interessante também que dentro do relacionamento, a gente tem que entender as partes. Abraão teve que entender a parte de Deus. Deus diz que Abraão é amigo dele, mas em contrapartida Deus não deixa os princípios.
Deus deixa bem claro, se eu encontrar, nem que seja 10 justos, eu não vou destruir. Abraão, você é meu amigo, gente fina, legal, a gente está num relacionamento legal aí de amizade, eu reconheço você, você me reconhece, etc. Mas os princípios eu não mudo. Tanto é que no decorrer do texto a gente vai ver o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Porque Deus, mesmo nesse relacionamento, ele não muda os princípios dele. Mas outra coisa interessante é que Abraão, tendo a promessa de Deus, ele não se preocupou naquele momento de estar pedindo nada para ele. O relacionamento dessa amizade com Deus, com o Criador, que nada é impossível para ele, ele distribuiu sobre outras pessoas. Ele se preocupou em interceder pela vida ali daquelas pessoas. Tete a tete com Deus, até pedindo perdão se estava ultrapassando os limites. E aí fica para o meu aprendizado, para o nosso aprendizado, os nossos relacionamentos, o que a gente tem feito com eles e que tipo de usufruir a gente tem. Quando eu tenho um relacionamento com o Marcão, que ele tem alguma influência de alguma coisa, será que eu vou fazer uso só para mim? Ou eu vou tentar fazer com que o Jonathan seja abençoado também através disso? Esse é o princípio do relacionamento profundo mesmo, inclusive, que está dentro da Escritura Sagrada. E era isso que eu queria compartilhar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, ótimo. Não? Ninguém, tá todo mundo tímido. Ninguém quer falar. Principalmente o Marcos, que fala pra caramba, não quer falar. Ah, bom, gente, obrigado. Deus abençoe. Espero que esses poucos minutos possa servir para a gente refletir durante o dia aí sobre esse relacionamento e sobre o reconhecimento a partir desse relacionamento com quem a gente tem, começando com o nosso Criador e com o nosso próximo. Amém? Amém. Beleza? Amém. Deus abençoe. Valeu. Venha treinar, mano. Venham treinar, vamos treinar, pessoal. Não adianta querer 2022, você tá trincadão, zeradinho, e não começar. Tem que começar. Nem que se perder 80 quilos, quantos Foi, dias? irmão, perdi 80 quilos, irmão. Mas achou já eles, não? Achei 10 ali na vida.